Partimos do ponto que a saúde não é uma indústria, é um serviço. Apesar de se falar em healthcare industry, há muita diferença entre aquilo que é um serviço e uma indústria. É o ponto de onde partimos. Depois, naturalmente, para os cuidados centrados no cidadão. E acompanhando os tempos, que são os nossos tempos, no fundamental, alinhamos aqui algumas ideias muito baseadas no autocuidado, na questão da telemonitorização. Até demos um exemplo em que, espero que não seja o caso, mas se tiverem um acidente em viagem ou necessitarem de recorrer ao seguro de assistência em viagem, quem vos atende é a Maria. A Maria é um produto de inteligência artificial, portanto, que é uma assistente virtual e que dialoga convosco e que vos resolve os problemas. Em Espanha é a Lola, na região sanitária de Madrid, e que tem um algoritmo que consegue. Por isso o apelo naturalmente à digitalização nesta área, ao plano individual de cuidados, e de facto há maior capacitação em termos de literacia das famílias e dos doentes, sem me querer repetir, em termos de autocuidados. Por exemplo, na Catalunha, e ali também na boa parte das regiões autonómicas, o autocuidado chega ao ponto em que o doente, particularmente até mais a família, está capacitado para fazer administrações endovenosas, coisa que aqui em Portugal, se calhar, algumas ordens profissionais, não diga dos farmacêuticos, não estariam muito de acordo com esta modalidade. Por exemplo, demos o exemplo do gestor de conta bancária. O gestor de conta, ele não gera conta, ele gera o cliente. E temos o drama, como sabem, falámos também, espero não exceder o tempo, o único inquérito que eu conheço sobre a doença crónica em Portugal é 2019 do Instituto Ricardo Jorge, e que nos diz que, numa amostra de 3.720 pessoas, que 39,6% dessas pessoas inquiridas sofrem, e daí extrapolaram, naturalmente, 39,7% têm pelo menos uma doença crónica, só que do meu ponto de vista poderá estar um pouco enviesado, porque o intervalo etário da população é entre 24 a 74 anos, portanto, englobando uma população ainda muito jovem, mas que também começa a acentuar-se a doença crónica, nomeadamente a insuficiência cardíaca e a diabetes nestas populações mais jovens, não é? Portanto, fundamentalmente foram estas nossas conclusões. Temos que ter mais tempo. Autocuidado, telemonitorização e plano individual de cuidados que possa ser gerido também pelo doente e pela família. Demos o exemplo da Dinamarca, alguns de nós estiveram lá a convite do governo dinamarquês, em que isto também tem a ver com a questão geográfica, que foi também uma das questões que discutimos, e da descentralização da geografia da prestação de cuidados. Na Dinamarca, um cidadão, quando prefaz 65 anos, todos os seus cuidados passam para o domínio da autarquia, da municipalidade local, que é quem tem o dinheiro e quem tem naturalmente os meios para poder solucionar. E todos têm uma Maria, que por acaso na Dinamarca não se chama Maria, mas é Christiansen qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos por este momento, que foi muito interessante. Eu chamo Manuel Pereira. E aqui um pormenor muito interessante foi precisamente as várias perspectivas de discussão que se geraram ao longo das várias passagens que houve nesta mesa. E ver de que forma é que a tecnologia pode ter não só vários níveis de implementação, qual o papel que ela pode ter e depois qual é o impacto que ela poderá ter a vários níveis, nomeadamente na saúde individual, do utente, na prestação de cuidados pelos profissionais e depois no ponto de vista mais global da sociedade. E foi com base nisso, nas várias discussões que fomos tendo e nas várias perspectivas, que se geraram vários, não diria consensos, mas vários pensamentos conjuntos que tivemos e que se agregaram nestas 6 medidas. Em primeira instância, uma das coisas que fomos constatando é que a estratégia para a saúde digital, embora falemos muitas vezes uma transformação digital, o fato é que a sua definição concreta ainda não existe verdadeiramente. E nós continuamos a ver isso na medida em que cada vez mais surgem mais players, mais entidades que apelam que a saúde digital possa trazer uma mais-valia,
mas continuamos a não ter uma estratégia definida para a saúde digital. E seria fundamental, esse é o nosso primeiro ponto, o reforço da estratégia da saúde digital, para que possa haver uma implementação não só de outros players neste contexto, mas também que haja uma definição estratégica de como é que essa integração é feita. E passamos a ter várias entidades que possam colaborar na saúde digital. Esse é um primeiro ponto muito importante. E aqui até se concretizou mesmo com a definição de uma arquitetura comum para a construção dos próprios modelos de bases de dados, para que possa haver essa integração mais facilitada. Foi uma medida mais concreta que nós pensámos. Ainda no contexto do acesso à saúde digital, pensámos também numa possível barreira, que é a questão da literacia. Nós falamos em saúde digital, mas o entendimento do que é que isso representa, da forma como nós utilizamos um telemóvel ou um device para fazer a nossa vigilância do estado de saúde, o acesso à nossa informação de saúde, também não é algo que nós possamos dizer que esteja normalizado, nem nada com que se pareça, antes pelo contrário. É algo que como foi referido há bocado, parece que voltámos à escola e estamos a começar a aprender a ler novamente. E é exatamente isso que também faz, que nós consideramos que seria pertinente, é a definição de uma estratégia para a literacia na saúde digital. De forma a que todos nós, não só estes presentes, mas toda a sociedade em geral, possa estar mais alinhada com os conceitos da saúde digital e de que forma é que ela pode modelar os cuidados de saúde. Com a saúde digital, nós passamos a medir também outro tipo de resultados. Resultados que nós antes teríamos mais dificuldade em fazê-lo. Se antes nós conseguíamos mensurar facilmente um ato de produção, seria muito mais difícil conseguir perceber de que forma é que a saúde da pessoa mudou durante a sua evolução clínica ao longo do tempo. Então, no nosso contexto, nós podemos, com o contexto da saúde digital, trazer uma alteração do modelo de financiamento. Não só pelo que já começou agora com as OLS, com a tal definição do modelo de pagamento com base em risco, mas também com a continuação desse reforço para outcomes de outra perspectiva, como nomeadamente a qualidade de vida, em que possa ser incluído para modelar o modelo, ou alterar o modelo de pagamento. Portanto, a outra das nossas estratégias seria exatamente a consolidação de um modelo de financiamento que assentasse mais em resultados e menos em produção. Referir aqui também, muito importante, as questões ético-regulamentares. Nós aqui na Europa temos um vasto leque de considerações ético-regulamentares que têm sido concretizadas nos últimos anos, mas, no entanto, a sua própria monitorização e na implementação e na estratégia de prevenção de quebras de segurança e de confidencialidade que possam existir é algo que nós também queremos consolidar. E foi uma das nossas medidas que nós implementamos. E, para concluir também, fundamental que também foi levantado, isto é tudo um conceito muito mais digital, que parece que cria uma distância entre as pessoas, mas na realidade a questão da humanização e do papel do profissional de saúde e dos cuidadores é algo que nós consideramos que pode e será revisto naturalmente. Portanto, com a própria evolução da saúde digital, este papel será revisto, mas nunca nos podemos esquecer da questão da humanização dos cuidados, que é fundamental para que até este modelo possa ser bem sucedido. E basicamente é isto. Muito obrigado. Tinha para apresentar. Muito obrigado. É interessante Eu chamo-me Carla Gouveia, sou médica de família, venho aqui explanar-vos as conclusões desta mesa que se debruçava sobre as políticas públicas e o financiamento. Conseguimos perceber que das nossas conclusões falámos mais de doentes e de gestão do que propriamente de política e de financiamento. Mas, de qualquer forma, vou transmitir-vos as conclusões. Uma das conclusões mais preponderantes e que todas as pessoas que passaram pela mesa concordaram é que devemos adaptar os recursos à fase de cuidados. Existem várias fases no processo de doença crónica e de cuidados paliativos e nessas fases existem diferentes necessidades. Nomeadamente, falámos do exemplo do doente terminal, em que se calhar algum tipo de exames complementares de diagnóstico, algum tipo de terapêuticas preventivas da morte já possam não fazer sentido. E, num plano de cuidados em que é integrado também o doente, podemos pensar em fazer uma melhor adequação dos recursos nessa circunstância. De outra forma, também, na prevenção da doença mais ajusante, termos os resultados dessa mesma prevenção poupando recursos, que sem dúvida é um objetivo importante. Depois, visar que os resultados sejam sempre centrados nas necessidades do doente.
compreender as capacidades e as necessidades individuais de cada doente para que lhes possamos fornecer efetivamente os cuidados que são necessários para ele e para a sua família, portanto, que poderão ser muito diferentes. O doente centrado, portanto, no processo de decisão. Depois, planos assistenciais integrados. O que é que pensámos nesta área? Pensámos que o doente crónico passa por várias etapas, passa por vários profissionais, existe se calhar alguma dificuldade na transição de cuidados entre instituições e haver maior maleabilidade neste processo, haver um maior planeamento como é que o processo ocorre, de forma a que exista eventualmente um gestor de caso que possa ser a pessoa de referência que acompanha o doente e que o ajuda a navegar neste mesmo processo assistencial. Falámos também da transversalidade integrada, no sentido em que todos os participantes deste processo têm que comunicar entre si para conseguir que o doente tenha efetivamente os melhores cuidados possíveis. Falámos também da potenciação dos cuidadores informais. Compreendemos que os cuidadores informais são, sem dúvida, uma parte muito importante dos cuidados ao doente, não apenas os cuidados de saúde, formalizados nas instituições de saúde e aquelas que lhes aplicam os cuidados, mas também quem está presente dia a dia, quem ajuda efetivamente o doente nas suas necessidades básicas de vida e nos cuidados de saúde. E aí os cuidadores informais poderão ser uma forma não só de personalizar os cuidados, mas também de poupar recursos e de utilizar aqueles recursos que estão na comunidade. Isso leva-nos ao ponto seguinte, em que podemos pensar numa gestão local com a integração dos determinantes sociais e ambientais, eventualmente ao nível das autarquias integradas neste processo de gestão da doença, para que possa também o setor social e o setor da saúde estarem associados para que possam prestar cuidados mais adequados à comunidade em que estão inseridos. Finalmente, consideramos que tudo isto é importante, mas que é preciso estabelecer objetivos mensuráveis, específicos, e não só ter objetivos claros para poderem ser lidos, mas também que esses mesmos projetos possam ser testados e avaliar a capacidade de os pensamentos, as ideias realmente levarem a algo que tenha resultados em saúde. Portanto, não é só fazer projetos piloto, mas é importante que percebamos se eles realmente funcionam ou não, para que possam ser replicados e possam ser integrados no sistema em geral. Foram estas as nossas conclusões. Obrigada. Muito obrigada. Participado neste think tank do SNS das Contas Certas. Eu estive na mesa que tinha como objetivo refletir a participação do paciente / comunidade nas questões que animaram esta sessão do think tank, nomeadamente a questão da gestão da doença crónica e os cuidados paliativos. A primeira evidência para nós foi nós não podemos gerir doença crónica, temos que gerir doentes crónicos e, portanto, temos que centrar o nosso foco na pessoa e não na patologia. E isso implica olharmos para o processo como um processo contínuo e um processo contínuo que, a determinada altura do seu desenrolar, vai ter ações mais especializadas. Portanto, isto de ter cuidados paliativos e enfiá-los numa caixinha não faz muito sentido, porque os cuidados paliativos fazem parte de todo o processo de cuidar e, portanto, ocorrem a determinadas alturas deste contínuo que é a gestão do doente crónico. Para além disso, outra das questões que nos pareceu extraordinariamente importante foi dar ao doente crónico uma nova responsabilidade. Ou seja, ele, em vez de ser um ator passivo do sistema, passar ele próprio também a ser um ator ativo do sistema. E, portanto, as questões como o autocuidado
e a capacitação e a literacia em saúde ganham aqui uma relevância extraordinariamente importante. Para além disso, aquilo que também entendemos é que ele não está sozinho na problemática e, portanto, ele à sua volta tem a família, logo em primeira mão, tem aquele que se pode identificar como cuidador principal, não é? Mas tem, de facto, uma envolvente. E essa envolvente passa por aquilo que é a proximidade e a sua envolvência na comunidade. E, portanto, para nós também é muito relevante que estes processos de gestão da continuidade da qualidade de vida das pessoas, porque na realidade aquilo que nós fazemos é, ao tornar uma doença crónica, ela deixa de ser fatal, e deixando de ser fatal, aumentamos a esperança de vida, mas queremos esperança de vida com qualidade. E, portanto, nesta gestão, aquilo que importa principalmente à pessoa é que tenha boa qualidade de vida, consiga continuar a ser funcional, a angariar o sustento, a participar nas atividades do seu dia-a-dia e as atividades da sua comunidade. Portanto, ele não quer deixar de ser um ator ativo naquilo que são a sua envolvente. E nessa problemática, aquilo que também nos pareceu é que nós não podemos olhar para isto só numa lógica de melhorar a eficiência e eficácia da intervenção. Nós também temos que olhar aqui para a questão do investimento. É que cada vez que nós conseguimos dar mais anos de vida com qualidade às pessoas, nós estamos a investir nelas. E ao fazer esse esforço, nós estamos necessariamente à espera que haja um retorno desse investimento. E o retorno desse investimento pode ser uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, mais estável. Não é? E, portanto, para nós este assunto por exemplo, do valor, que foi algo que nós também olhámos com muita profundidade, é extraordinariamente importante. Ou seja, não é a quantidade que interessa, mas sim o valor que essa intervenção, ou que essa quantidade de intervenção aporta àquilo que é a vivência da pessoa com doença crónica e da sua envolvência. Portanto, temos aqui 6 medidas. Eu pedi aos meus colegas que me fizessem aqui o favor de colocar as medidas. Começo logo pela primeira, ou seja, a participação ativa da pessoa com doença crónica através dos PROMs e dos PREMs. Portanto, nós entendemos que isso é uma obrigação do sistema, ou seja, nós temos que ser capazes de perguntar às pessoas e de dar a facilidade às pessoas delas poderem também exprimir a sua opinião sobre o que é que se está a passar e qual é a evolução. E temos também aqui a questão do plano de cuidados, em conjunto com a equipa multidisciplinar, com apoio no digital e com avaliação periódica ou então monitorização continuada. Temos também a capacitação do doente crónico e da sua família em saúde para o autocuidado, que também nos parece que é extraordinariamente importante. O autocuidado só existe se a pessoa tiver capacitada, a pessoa e a sua envolvente tiverem capacitados para isso, porque se não tiverem, podem estar a fazer pior do que a emenda, não é? Depois, agora com letras mais pequeninas, e agora tenho que pôr os óculos, a equipa nuclear próxima que inclui a pessoa com doença, ou seja, deve haver uma equipa nuclear próxima que está envolvida na definição do plano individual de cuidados e devem ser apoiados por tecnologias adequadas e, de preferência, com a introdução de inteligência artificial. Depois temos melhorar a literacia em saúde dos doentes crónicos, colaboração ativa da comunidade, município, freguesia, cuidador, com a ajuda da tecnologia em proximidade. Medidas de resultados centrados na pessoa e nas suas perspectivas, medir valor e não quantidade. Pronto, isto foram as nossas
medidas para a ação e, portanto, basicamente aquilo que importa dizer da nossa perspectiva é que nós temos que olhar para a pessoa com doença crónica e para a sua equipa como um ativo e, sobretudo, como um ativo extraordinariamente importante na resolução deste problema e na sustentabilidade do SNS. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Sou médica, sou coordenadora regional do Centro dos Cuidados Paliativos e estou em representação da direção executiva, da qual eu não faço parte. Pronto. Eu gostei muito de todas estas discussões, acho que foi uma tarde muito produtiva, sinto-me enriquecida, mas lá está, tudo isto que nós estamos aqui a produzir e as recomendações e as ideias que tivemos caem pela base se não tivermos profissionais para as executar. E as ferramentas digitais podem ser realmente um auxiliar poderoso nas árvores de decisão e na aquisição de conhecimentos e na capacidade de decisão dos profissionais de saúde, não só médicos, mas dos outros profissionais. Esta capacidade de nós podermos, em tempo real, ter acesso, por exemplo, a opiniões de outros colegas ou de recomendações internacionalmente validadas, pode ser realmente um auxiliar precioso para quando, principalmente para quem trabalha fora dos grandes centros e não tem acesso a equipas multidisciplinares, poder ter na mão as melhores práticas validadas internacionalmente. Isto é realmente algo que é muito poderoso. É evidente que nós não podemos, eu peço desculpa, tenho de ir ali porque não me lembro de tudo de uma maneira sistematizada daquilo que pensei, mas há uma coisa que creio que nós, ao falarmos de profissionais de saúde, temos também de nos lembrar de alguns profissionais do setor social, nomeadamente os que estão nas residências para idosos, daquilo que nós chamamos os lares de idosos, que muitas das vezes são desvalorizados e que são, em muitos dos casos, dos nossos doentes crónicos e complexos e que estão dependentes e por isso estão institucionalizados e que estão muitas das vezes fora do sistema. Creio que valeria a pena, se calhar, refletir num outro tempo sobre quais são o papel destas instituições e como é que nós podemos tê-las como parceiros destes planos de cuidados, destas equipas alargadas que nós, creio que foi consensual, que defendemos como um modelo muito interessante de melhorarmos os nossos doentes, a qualidade de vida dos nossos doentes com doença crónica complexa. Ora bom, mas voltando assim à questão mais dos profissionais, neste momento está em grande destaque a falta de nós sermos capazes de reter os nossos talentos, de reter no Serviço Nacional de Saúde os profissionais que são mais capazes e que muitas das vezes já estão a liderar equipas e que saem do sistema, e os motivos serão certamente muito variados, mas pensei aqui em algumas razões que, se as concretizarmos, poderão fazer com que retenhamos estas pessoas. Uma delas é realmente valorizar a liderança. A liderança, e a liderança intermédia, principalmente, neste momento, não é muito valorizada. O mérito não é premiado. Portanto, temos muito a tendência de nivelar por baixo, pensando que temos todos de fazer o mesmo e ao mesmo nível, e isto é errado. Aliás, as equipas e os serviços de excelência estão previstos e estão na mesa, portanto, nunca poderemos estar a nivelar por baixo os cuidados. O mérito deve ser premiado, deve ser valorizado. O ensino, muitos de nós aqui somos profissionais e ao mesmo tempo temos alunos, temos estudantes, temos estagiários e não temos qualquer remuneração nem nenhuma valorização por esse facto, e isso parece-me errado. A transmissão do conhecimento é essencial para nós podermos passar aquilo que fomos aprendendo, porque há o conhecimento e há a sabedoria. Os mais velhos, se calhar, têm mais sabedoria,
os mais novos vão trazendo novos conhecimentos e deste intercâmbio das várias gerações e dos níveis de conhecimento que poderemos ter um Serviço Nacional de Saúde mais capaz e com profissionais mais motivados. Nós não podemos continuar a realmente não premiar esta transmissão de pensamentos, de ensinamentos. E outra coisa que muitas das vezes somos muito pouco tolerantes em relação a maneiras diferentes de ver as coisas e maneiras diferentes dos nossos colegas trabalhar. Há colegas que trabalham realmente de uma maneira que nós podemos dizer isto é completamente fora daquilo a que nós estamos acostumados, mas são válidos, são muitas das vezes vêm coisas fora da caixa, são elementos essenciais na mudança para não se cair na rotina, naquele rame-rame que é tão desgastante e que muitas das vezes levam colegas a desistir deste serviço público. O combate ao desperdício. O combate ao desperdício de tempo, nós somos dos países em que se trabalha mais horas e onde se produz menos. E quando estou a falar de produção, não estou a falar de quantidade de consultas, estou a falar daquilo que nós vemos quando chegamos ao fim do dia. E eu ajudei pessoas, eu fui capaz, eu e a minha equipa, de chegarmos a algo de diferente, a algo de mais construtivo, de melhor qualidade de vida. Nós temos secretariados ineficientes, computadores que estão completamente desajustados às necessidades, software que não se liga com outros softwares de outras instituições, às vezes até dentro da mesma organização. Temos passos, muitas das vezes, do nosso trabalho que não está informatizado. Não temos uma política de gestão de conflitos. Os serviços de recursos humanos deviam ter, como em muitas organizações privadas têm, obrigatoriamente alguém ou equipas muito focadas na gestão dos conflitos e que eu saiba, pelo menos nos serviços e entidades onde trabalhei, nunca encontrei, e em que realmente haja também lugar para a inovação, para que uma pessoa se sinta alavancada para melhorar, para ultrapassar muitas dificuldades. Outra coisa que acho que era importante promover era realmente a formação. Hoje em dia, quem quer fazer uma pós-graduação, quer fazer um mestrado, quem quer fazer um doutoramento, tem de repor horas, não é penalizado na prática por querer avançar. E ainda tem que apagar. Portanto, isto é um paradigma que tem que se mudar, porque senão nós não vamos reter os melhores. Haver flexibilidade dos horários, um dos motivos que um estudo que eu agora não me estou a recordar de quem foi e que li, que hoje não consigo encontrar. Quais são os motivos que levam, em primeiro lugar, os profissionais de saúde a sair? Não é tanto a remuneração. Em primeiro lugar, é a flexibilidade de horários e outra coisa é a autonomia. Na definição, ou não é só autonomia, é participação nas organizações em termos da definição de objetivos e de modos de trabalhar. Sentimos-nos muitas vezes como robôs que temos de fazer tudo a mesma coisa, da mesma maneira, com o mesmo horário de trabalho. As pessoas são diferentes, umas são early birds, outros são notívagos, portanto, não podemos tratar as pessoas todas como iguais. Nós não somos iguais. Os doentes não são iguais, mas os profissionais de saúde também não. Portanto, pareceu-me uma coisa bastante interessante. Lá está, a participação dos profissionais na sua definição de objetivos. E o foco ser no trabalho. Nós não perdermos tempo, muitas das vezes com monodências, com questões como não há papel, ou que não há isto, ou não há aquilo. Isso devem ser problemas de secretariado, não devem ser problemas. Lá está, os tais computadores que não funcionam, muitas das vezes torna-se irritante, torna-se muito desgastante no dia-a-dia dos profissionais. E o trabalho em equipa. Promover cada vez mais, então, quando estamos a falar de doenças crónicas complexas em cuidados paliativos, o trabalho em equipa faz parte dos 4 pilares dos cuidados paliativos. Nas doenças crónicas complexas tem de se trabalhar da mesma maneira. Isto não é só o médico, ou só o enfermeiro, ou só o terapeuta, ou só o auxiliar, ou só o podologista, ou só o nutricionista. Todos temos de estar a trabalhar em uníssono para fazer um plano, um diagnóstico da situação do nosso paciente, da família, no seu contexto, e fazer um plano. E isto deve começar, no meu ponto de vista, logo na formação. Ou seja, isto foi um repto que eu já lancei à instituição de ensino onde eu trabalho, que é, por que não, em determinadas áreas, começar-se a fazer ensino em sala, ou sem ser em sala, ao mesmo tempo,
dos vários profissionais de saúde em áreas em que depois têm que trabalhar juntos. Fazem formação separada, mas depois têm que trabalhar juntos com uma linguagem comum. Se isto começar na formação pré-graduada, se calhar é mais fácil. E isto é outro repto que lanço a quem está muito focado na questão do ensino pré-graduado. E depois lá está, em termos de crescimento profissional, os profissionais de saúde, muitos deles investiram muito no seu estudo, na sua formação, gastaram muitos anos da sua vida, da sua juventude, para depois não querem ser robôs, querem ser autónomos, querem aprender com os erros, ser capaz de os reportar, de os discutir, de ser capaz de crescer dessa maneira, mas também ser elogiado. Há muito pouco lugar a elogio, muito pouca crítica não construtiva nas organizações de saúde. Promover aquilo que eu chamo uma paixão harmoniosa em equipas, creio que é aquilo que nós precisamos. Mas para promover esta paixão, há aqui muitos componentes que numerei e creio que haverá outros mais que não estou a ocorrer e que são essenciais para podermos cativar os talentos e termos realmente um SNS bem mais forte. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, isto foi uma tarde aqui intensa e eu estou convencido que há um contributo da sociedade civil aqui hoje que vai marcar um antes e depois no capítulo da gestão do doente crónico e dos cuidados paliativos para um SNS sustentável. Ainda assim, há espaço aqui para intervenções finais da auditório, queiram complementar ou acrescentar algum ponto de vista, ou mesmo até alguma reflexão pessoal sobre este momento de fecho aqui do nosso terceiro plenário do Think Tank SNS de Contas Certas. Relembrar, nunca é demais, nunca é de menos, que esta iniciativa é possível graças ao apoio e a uma colaboração de muitas organizações, mas entre elas 3 organizações portuguesas que estão aqui, que se destacam como os sponsors desta iniciativa, cujos representantes também estão aqui. Aproveito para pedir uma salva de palmas. Carla Gonçalves Pereira, Ana Jabel e o próprio, não está cá o CEO, mas o José Paulo Carvalho, o CEO da Opcare. Isto de facto mostra como Portugal pode liderar também na inovação na área da saúde e estamos cientes que isso vai ser assim. Comentários finais? Posso fazer? Claro, mas quer dizer, eu ia dar prioridade à audiência, Alexandre, se não te importares, mas guardas um minuto da tua duração. Assistência, comentários? Eu creio que tem-se trabalhar muito indicadores, não é? Esta produção por quantidade tem que trabalhar, isto não é maneira medinada. Vê-se então agora com a campanha eleitoral, diz-se, nunca se fizeram tantas consultas, nunca se fez não sei o quê, e será que estamos a ser capazes de responder às necessidades dos nossos doentes? Temos que ter outros indicadores, e isso não é fácil. Vamos a isso. Quem é que quer pegar nesta deixa? Vamos aqui. Obrigado. Assim lançamos aqui a deixa. Obrigado, doutora Susana, por... Identifique-se, por favor, com o nome, que isto está a ser gravado e nós depois podemos perder as pistas. Abel Abejas. Obrigado, doutora Susana, por esta introdução. De facto, não é tanto a quantidade, sino a qualidade. E para medir a qualidade é realmente importante centrar os cuidados na pessoa. E para centrar os cuidados na pessoa é importante olhar para as experiências das pessoas como doentes e, sobre todo, como transformar estas experiências en resultados que consigan ser mesurados. Portanto, é decir, basear a medicina tamén nas necesidades das persoas faz con que a medicina tamén sea máis personalizada e, sobre todo, máis individualizada e tamén, de unha forma ou de outra, consigue non ter unha mellor gestão dos custos, né, que están asociados aos propios cuidados, como tamén unha forma tamén de basear a medicina nos valores, né, é dicir, no valor non só económico, sino tamén en outros valores. Cando se fala na medicina baseada no valor, parece que falamos só da parte economicista ou utilitarista da medicina, cando en realidad tamén há outros valores que tamén son importantes terem trazidos a esta medicina baseada nas necesidades. Portanto, acho que é moito máis importante ter esta medida dos outcomes, portanto, esta medida dos resultados, que no que fixemos 350.000 cirurgias ás cataratas, mas temos mitad da populación a non ver porque correu todo mal. Portanto, e isto acho que é moito importante, sobre todo nos cuidados en fin de vida,
é fundamental. Obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Boa tarde, Emília Fradique, em representação da Ordem dos Enfermeiros Portugueses. O que nós queremos transmitir da parte da Ordem dos Enfermeiros é que tudo o que estamos a falar hoje foi importantíssimo e foi muito interessantíssimo. Toda esta fala-se muito do multidisciplinar e foi o que se passou aqui hoje, um enriquecimento de várias pessoas que também somos pessoas e que também pensamos. E aparece-me na área também aqui uma palavra que é o legado, que é importantíssimo, o legado que vamos deixar, quer aos nossos e quer para nós próprios utilizarmos os serviços de saúde do qual estamos aqui a falar hoje. E a Ordem dos Enfermeiros nesta questão tem muito como uma lapalice que tem a ver com a questão que este instrumento e todos os instrumentos digitais como apoio ao cuidar. Porque quantas pessoas que não têm a possibilidade de literacia para a saúde, que também tem que ser trabalhada a nível da prevenção, para poderem utilizar o digital. E ter o acompanhamento em fim de vida, que tanto falamos, a questão de acompanhar em fim de vida não é só dar a mão. E a Ordem dos Enfermeiros quer falar também nesta questão da falta de recursos a nível destes profissionais de saúde, assim como há nas outras áreas, mas nós temos que falar da nossa especificamente da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigada. Muito obrigado, Rui Nogueira. Eu sou médico de família em Coimbra e pedi a palavra para focar dois aspectos. Um que foi já várias vezes focado e que eu quero salientar, porque é transversal a todas estas 4 áreas e eu julgo que a todas as outras queiramos aqui falar, que é a literacia em saúde. A literacia em saúde vai ser, e continuará a ser durante, enfim, muito tempo, fundamental nos dias que correm. Em todas as áreas que queiramos abordar, a literacia em saúde vai ser, fundamental. Seja no digital, seja para os profissionais, seja nos doentes, seja em que dimensão for, nós temos que considerar a literacia em saúde como uma área em desenvolvimento e fundamental para qualquer política desenvolvida de saúde. O outro foco que gostaria de salientar não foi, julgo eu, focado e talvez, ou seja, talvez de uma forma mais subentendida, mas eu julgo que não podemos esquecer, que é a dimensão de tempo. A dimensão de tempo hoje é diferente da dimensão de tempo que tínhamos há 10 ou 20 anos, porque o tempo hoje é muito mais rápido. E o problema que temos hoje de doente crónico, e eu chamo aqui a atenção para discordar do título doença crónica, eu falei logo isto na primeira mesa em que estive, é doente crónico e não doença crónica, temos que nos focar no doente crónico, e aliás fez muito bem o foco quando há pouco fez a sua intervenção. A dimensão de tempo, eu julgo que é uma dimensão para a qual nós temos que dedicar uma atenção especial. E não falámos aqui na dimensão de tempo. O tempo hoje corre muito mais rápido. Aquilo que vai ser o doente crónico nos próximos 3 ou 4 anos é muito mais do que aquilo que era o doente crónico há 3 ou 4 anos atrás. Ou seja, nós temos de ser muito céleres a desenvolver políticas de saúde focadas na gestão do doente crónico, ou seja, a desenvolver as tecnologias necessárias, a formação necessária, a formação profissional necessária, a literacia em saúde necessária para que consigamos chegar ao doente crónico com mais efetividade do que aquilo que temos feito. Naturalmente que há imensas áreas a desenvolver, mas não podemos desfocar da dimensão de tempo e da rapidez da ação, que não é a rapidez dos políticos. Os políticos, porque são ignorantes na área, enfim, digamos assim, perdoem-me os políticos que aqui estão, mas os políticos são ignorantes. Quando pensam em saúde, falam de urgências. Quando pensam em investir no centro de saúde, dizem para pôr raio-x no centro de saúde. Quer dizer, não se lembram que o atraso que há na cirurgia da catarata é dramático. O atraso que há nos aparelhos auditivos é dramático.
Quer dizer, as pessoas não têm mobilidade, não têm cadeira de rodas, e é dramático. E não têm apoio de fisioterapia, é dramático. E não têm imensas outras coisas, e as crianças também, estava a falar só dos idosos, mas podíamos estar imenso tempo a falar daquilo que faz falta. E o raio-x de tórax, o raio-x no centro de saúde não faz falta nenhuma. E os políticos falam de coisas de há 10 anos, ou de há 20. O raio-x nem é de há 10, é de há 20 anos. Não é? Não vale a pena estar a falar em ignorância. E os políticos falam com ignorância. Às vezes chocante. Perdoem-me os políticos. Obrigado. Salva de palmas. Salva de palmas. Manuel Delgado, esta conversa que tivemos hoje e o tema leva-me a ter que dizer isto como um apelo aos nossos políticos e aos diferentes partidos que estão agora na liça para a governação do país. Portugal tem sido, nos últimos 30, 40 anos, o país europeu que mais tem institucionalizado os cuidados de saúde. Ou seja, temos tido pouca capacidade de inverter a marcha que está em trânsito, que é quando se está doente vai-se ao centro de saúde, quando se tem uma agudização vai-se ao centro de saúde, ou vai-se à urgência do hospital, ou vai-se ao hospital. A hospitalização domiciliária penso que foi um passo importante para diminuir esta perspectiva muito intramuros que os profissionais de saúde e os governos têm adotado, mas eu acho que chegou agora a hora, ainda por cima na área dos cuidados para doentes crónicos, chegou a hora de mudar o chip. Não é possível continuarmos neste modelo, não é, eu diria, adequado face ao envelhecimento brutal da população portuguesa, que continuemos num modelo em que, se eu tiver a minha mulher doente em casa com 80 anos, a solução é chamar a ambulância e levá-la para a urgência do hospital. Não é possível manter isto por muito mais tempo. Ainda há pouco tempo estive em Espanha, em Barcelona, e quando nós dissemos no hotel, tínhamos uma senhora no quarto que tinha caído e tínhamos que a levar para o hospital, o próprio recepcionista disse: mas a queda é... Mas morreu? Não, não morreu. Mas está a verter sangue? Não, não está a verter sangue. Então eles vêm cá. Vêm ver. Primeiro, avaliar. E provavelmente ela vai ser tratada aqui, ou vai a um centro de saúde que há aqui ao lado, que tem alguns exames complementares, não vai ao hospital nenhum. Ora bem, esta nova forma de ver os cuidados de saúde, que em relação às pessoas idosas e às pessoas com doença crónica pode ser de extrema utilidade, eu acho que tem que ser adotada rapidamente em Portugal, sob pena de continuarmos com este trânsito infernal de ambulâncias. As macas depois ficam retidas nos serviços de urgência, os doentes chegam ao serviço de urgência, esperam horas infinitas, quando às vezes o problema podia ter uma solução rápida no próprio domicílio onde a pessoa está. Portanto, gostava de deixar esta mensagem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Correia de Campos. Muito obrigado por me terem convidado para este encontro e muito obrigado aos colegas dos grupos onde intervim. Acho que reproduziram ideias excelentes. Eu só queria acentuar 3 pontos. Em primeiro lugar, a questão dos indicadores. Pois, quer dizer, dizer que fizemos tantas cirurgias e tantas consultas e tantas urgências, já não são indicadores que sirvam. Quer dizer, talvez servissem há 10 anos atrás, hoje já não servem. Temos que arranjar outros. E a melhor forma de encontrar, de gerar indicadores, para não usarmos a expressão anglo-saxónica dos Key Performance Indicators, ou os KPIs, mas eles são muito importantes, os indicadores, porque esses KPIs são muito importantes porque são os marcos miliários do nosso caminho de progresso. Caso contrário, a gente não sabe onde está, estamos perdidos. Portanto, a melhor forma é aquilo que foi feito há 14 anos com os indicadores do desempenho das unidades de saúde familiares. Quer dizer, quem desenhou os indicadores não foi o Ministro da Saúde, nem foi nenhuma comissão técnica nomeada pelo Ministro da Saúde, nem foi nenhuma empresa de serviços, foram os médicos. Os médicos, os enfermeiros e os gestores locais. Foram os médicos de família, a equipe que trabalhava
com total liberdade, que inventou, procurou, descobriu os indicadores. Claro que esses indicadores já passaram 15 anos, provavelmente estão desatualizados ou precisam de ser revistos, mas foram eles que os fizeram. E, portanto, a questão, a técnica de identificação de indicadores, nós temos que avançar um pouco mais no sentido de que ela seja mais ajustada à realidade. Não há melhor processo de ajustar a realidade que sendo os próprios que vão gerir a realidade que o venham a fazer. Segunda questão, hoje estamos numa altura de eleições e, portanto, eu acho que posso dizer todos os disparates do mundo, porque replicando aquilo que a gente vê nos ecrãs, nos jornais, etc. Já aqui foi salientado a quantidade de disparates e de má informação e de má preparação que os dirigentes políticos têm mostrado nestas e noutras. E não é só aqui em Portugal, desculpem, que se virem o que se passa lá fora, leiam o New York Times ou o Guardian e veem que as coisas não são melhores, muito melhores lá. Bom, a questão que eu queria, a ideia que alguns acharam de louca, é que eu acho que devíamos bater-nos a sério pela integração da saúde com a segurança social. Quer dizer, nesta matéria, nós estamos isto é um dos problemas mais importantes do país. O problema, a questão, o envelhecimento da população. Nós somos a terceira população no mundo e a segunda na Europa mais envelhecida. Tivemos um envelhecimento mais rápido que algum dia ocorreu em qualquer outro país do mundo, felizmente por razões boas, porque progredimos muito na redução das mortalidades nas primeiras idades. E, portanto, isso levou a esses resultados. Ora bem, e, portanto, quer dizer, estamos perante um problema que ainda nem sequer... Estamos agora a começar a perceber que é um problema gravíssimo, um problema maior, um dos problemas maiores da nossa sociedade. Bom, e temos este problema entregue a duas instituições separadas, a dois ministérios separados. Um ministério prestador e um ministério supostamente pagador. E cada um deles tem regras próprias, tem pessoal próprio, não comunicam, não gostam uns dos outros, desconfiam uns dos outros. Os pagadores acham que os prestadores são despilfarristas, para usar uma expressão castelhana, que são gastadores imoderados. Os gastadores imoderados acham que os outros estão sentados em cima da burra do dinheiro e que não prestam, não cobrem as responsabilidades daquilo que fazem. Portanto, a única forma de resolver isto era reunir de novo os ministérios e ter um Ministério da Saúde e da Segurança Social. Eu ando a dizer isto e até já consegui escrever isto em vários programas do Partido Socialista durante 4 ou 5 legislaturas. Nunca ninguém teve coragem sequer na campanha eleitoral isto ser levantado. Nem via. Houve uma vaga frase, algures, nesta campanha, sobre a hipótese de reunir os recursos da saúde com a segurança. Bom, não se trata de reunir ou de integrar ou de coordenar. A gente já sabe que não somos capazes de coordenar coisa nenhuma. Nós temos uma impossibilidade. E não somos capazes de mudar o sistema de silos em que funciona a nossa administração. Havemos de ser no futuro, mas por enquanto não somos. E, portanto, a única forma será juntar os dois silos num silo só. Mas atenção, juntar também o dinheirinho. Quer dizer, o dinheirinho da Segurança Social também tem que vir. Porque há 50 anos atrás, e mesmo ainda antes do 25 de abril, saiu um decreto-lei que fazia passar os SMS da Previdência para a saúde, o qual só foi executado já depois de abril de 74, ou talvez em outubro de 74. Bom, esse decreto-lei passava os serviços, a responsabilidade, mas não passava o cacau, não é? Não passava o dinheirinho. E, portanto, claro que nunca se executou, não é? A saúde dizia, está bem, a gente aceita, mas passem-nos o dinheiro. E a Segurança Social, não, vocês não sabem gastar o dinheiro, nós é que sabemos gastá-lo. O dinheiro é nosso, quer dizer, é dos trabalhadores. Não, quase trabalhadores. O dinheiro é nosso, está aqui na Caixa Nacional de Pensões. Claro, viu-se que aguentou pagar a saúde até, a parte dos serviços médico-sociais da saúde, até 76. Em 77 e 78, o dinheiro da Caixa Nacional de Pensões desapareceu. Desapareceu, acabaram com as nacionalizações, os capitais que estavam nas empresas privadas, das hidroelétricas, e que foi tudo nacionalizado, desapareceu. Portanto, esfumou-se.
e de repente passou o Ministério da Saúde a ter que pagar todos os cuidados da saúde, incluindo os serviços médico-sociais da Previdência, que tinham passado, entretanto, para a saúde. Portanto, já estamos queimados com esta experiência. E se aqui está alguém, e é sempre possível que haja algum potencial futuro ministro ou secretário de Estado, atentem bem a que só deixem integrar os dois serviços e os dinheirinhos vierem também conjuntamente. Terceiro e último ponto, desculpem, não posso deixar de falar dele. As patologias vão mudando, estão sempre a mudar, não é? Quem é que esperava um Covid-19? Ninguém esperava o Covid-19. Tínhamos uma vaga ideia, podia haver uma gripe, uma coisa assim complicada, que nos obrigasse a gastar 25 milhões de... Foram 25 milhões de euros com aquela porcaria do... Como é que se chamava aquilo? Aquele produto que se comprou, aquele antivírico, mas que se produziu e que ficou guardado em Alcochete. Pois, foi guardado em Alcochete para... Tamiflu. Parece que não é porcaria, agora voltou-se a ele, parece, não é? Portanto, há sempre medicamentos que levas e eles regressam e tal. Bom, gastámos 25 milhões para o Tamiflu, 25 milhões de euros, que nos faziam tanta falta para outras coisas, e que foram metidos num armazém no campo de tiro de Alcochete. Portanto, já devem ter sido queimados, espero eu, senão já deve estar destruído. Bom, portanto, nós vamos, quer dizer, e vamos ter, estamos a ter uma nova epidemia. As pessoas não dão conta disso, porque ela é silenciosa, que é a resistência aos antimicrobianos. E nós estamos a ter, quer dizer, o mundo inteiro tem estimativas feitas pela pessoa que inventou os DALYs, o Disability Adjusted Life Years, ou AVALs, como quiserem em português. Em 2019, artigo publicado no Lancet de fevereiro de 22, 1,8 milhões de mortes anuais no mundo inteiro atribuídas diretamente à resistência aos antimicrobianos. E 3,2 milhões de mortes associadas, portanto, outras causas, mas associadas aos antimicrobianos. Se nada se fizer, em 2060 serão 50 milhões de mortes anuais atribuídos a isso. Bem, claro, isso podem dizer... Quer dizer, o primeiro número é absolutamente... é uma estimativa com os mais recentes recursos da capacidade de estimação. O segundo quer dizer, é uma botada, é uma coisa, quer dizer, é uma progressão, é apenas mostrar, se isto continuar assim a progredir, vamos ter esse problema. E, portanto, a resistência aos antimicrobianos é uma coisa de uma brutalidade, porque não é apenas os contágios, e o contágio não é doente a doente, pessoa a pessoa, o contágio é o ambiente e a saúde animal. Enquanto que os antibióticos são prescritos na saúde humana em miligramas, na saúde animal são por baldes. Balde é a unidade de prescrição. E, portanto, enquanto usarmos os antibióticos como fator de crescimento, para evitar mortes nos grandes aglomerados de geração de criação animal, é evidente que alguma coisa vai para o ambiente, alguma coisa vai para a carne do animal e alguma coisa vai para os humanos e, portanto, vai para as águas, e etc. E, portanto, acabamos por ficar sem controle desta questão. E este problema vai ser a nova epidemia. E é preciso estarmos preparados. Como é que se luta contra esta epidemia? É muito difícil, porque ela só se resolve com aconselhamento, com paciência, com aquele palavrão stewardship, não é? Stewardship, quando alguém, hoje no debate havia aqui, como é que os médicos os médicos de cuidados primários vão reagir aos médicos, à tutela dos médicos hospitalares. Quer dizer, em vez da palavra tutela, temos que usar a palavra stewardship. Quer dizer, os médicos que saibam mais de doenças crónicas devem ajudar os colegas, estar disponíveis para ajudar os colegas a tratar os casos que não sabem. Da mesma forma como em relação à resistência aos antimicrobianos, é necessário que haja em todas as unidades de saúde alguém que saiba um pouco mais do que a média dos profissionais e que possa dar conselhos sobre
o antimicrobiano que deve ser escolhido e selecionado. Portanto, claro, ninguém acham que eu estou a sonhar com um futuro impossível. Este, infelizmente, não é um futuro impossível. Quer dizer, há meses, soube que o antigo presidente da Apifarma tinha falecido com uma infecção hospitalar. Era um homem muito conhecido, do Bons Esteves. Hoje, alguém me disse que o Dr. Veiga Simão, o professor Veiga Simão, tinha também, quando morreu há já vários anos, há uma década, tinha tido o mesmo problema. Nos últimos 2 anos, na minha geração e na minha idade, meus colegas de liceu e esposas, uma dúzia que desapareceram porque morreram. O que é que foi tal? Tinha uma doença assim, depois foi internado, veio para casa, ao fim de 3 dias, uma infecção hospitalar, septicemia e tal. Pronto, desapareceu. Bom, e portanto, nós não temos grande sensibilidade a este problema, mas temos que arranjar. De qualquer forma, e para terminar, caro Paulo, muito obrigado pelo convite que me fizeste. Olha, isto foi uma coisa magnífica, eu gostei muito. Acho que as ideias discutidas foram muitíssimo boas e é preciso que isto agora seja divulgado. Muito obrigado. Antes de fechar, É isso que eu te dei. eu queria só, eu acho que posso falar em nome de todos, não só é importante juntar de uma vez por todas a saúde com a segurança social, como juntarmos todos a participar na solução dos problemas. Eu, enquanto representante das associações de doentes, fico muito agradecido ao Paulo e aos promotores desta iniciativa por poder debater convosco, poder pensar convosco soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas lá em casa e ao fim e ao cabo, a saúde de todos nós. Portanto, Paulo, eu vou pedir a todos uma salva de palmas para a organização e para os patrocinadores.